Prezados irmãos, boa noite a todos. Que a paz de Deus e de Jesus se faça presente junto a nós. Antes de darmos início, então, à nossa exposição pública, vou deixar alguns avisos da casa. Lembrando, então, que na entrada, ali na mesa, logo após a porta, tem os papeizinhos ali para quem quiser botar um nome de familiares, né, de amigos, pessoas que sintam vontade, tanto encarnados quanto desencarnados, tá? Para que seja feita as preces e irradiações aí pelos trabalhadores da casa. Além disso, lembrando do Clube do Livro, aqueles que quiserem se associar e receber um livro por mês, pode procurar também os trabalhadores da casa para maiores informações. Temos a evangelização infantil para crianças de 4 a 8 anos, sempre aos sábados, a partir das 14 horas. E os grupos de estudo da casa também, nas terças-feiras, das 7 às 8, e aos sábados, 2 grupos de estudo, um das 14 às 15 e outro das 15 às 16. Então, sintam-se à vontade, aqueles que tiverem interesse em participar das atividades da casa. Nesse momento, pedimos a concentração de todos para darmos início aos trabalhos, pedindo permissão e amparo a Deus, nosso Pai, ao Divino Mestre Jesus, ao nosso mentor espiritual Allan Kardec e à espiritualidade trabalhadora da casa. Concede-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir a diferença, vivendo um dia de cada vez, desfrutando um momento de cada vez, aceitando as dificuldades como um caminho para alcançar a paz, aceitando, como Ele fez, o mundo pecador tal como é, e não como gostaria que fosse, confiando que Deus fará bem todas as coisas se eu me render à sua vontade, para que eu possa ser moderadamente feliz nesta vida e supremamente feliz com Ele para sempre na próxima. Que assim seja. Assim, em nome de Deus e Jesus, com assistência do nosso mentor espiritual Allan Kardec, declaramos abertos os trabalhos da noite de hoje. Podemos nos desconcentrar para receber a exposição doutrinária que será ministrado pela nossa irmã Deise. Que Deus abençoe. Boa noite, cada irmã, cada irmão. Só quem quer ir para o nosso lar, eu tinha prometido que não ia fazer essa brincadeira, vou ter que fazer de novo. Só para quem quer ir para o nosso lar, sem passar no mural. Boa noite. Boa noite. Não é pelo amor, é pelo medo, né? Então a gente vai. Então é uma alegria estar nessa casa de oração, nessa escola de almas. Por mais que não seja a casa do centro espírita que a gente trabalha com mais frequente, que frequenta mais, né? Que trabalha mais, mas mesmo assim já é uma casa do coração, então sempre é uma alegria poder estar aqui. E o que será que a gente podia conversar hoje nessa noite um pouquinho fria, mas que de repente essa doutrina maravilhosa, que é a doutrina dos espíritos, essa doutrina que vem para nos consolar nos dias mais difíceis da nossa vida, ela poderia nos oferecer. Porque sabemos que quem é que está à frente, né? Ao contrário do nosso irmão, que já é mais evoluído, ele está até aqui, lembrando aqui, né? Ele já é mais evoluído, mas a gente sabe que quem fala não é um ser de luz, talvez um pouquinho, né? Mas é um instrumento. Então todos nós estamos aqui para aprender dentro das nossas propostas do Evangelho, dessa doutrina que é uma doutrina assim de amor. Quem nunca chegou por essas portas ou por tantas portas de centros espíritas que nós temos na nossa cidade e até mesmo em outras cidades, e em algum momento, no momento de mais dificuldade, de mais dor, não encontrou um consolo,
alguém não limpou as suas lágrimas com um abraço, com uma escuta fraterna. Então essa é a proposta dessa noite, para que a gente consiga aquecer os nossos corações através do Evangelho e que nós possamos, nesse momento, ser esse instrumento. Desde o que começou aqui, quando nosso irmão fazia essa prece, desde o que o nosso irmão Pedro lá estava, fazendo a recepção, desde o que estava já acontecendo no atendimento fraterno e principalmente desde o que começou a espiritualidade a entrar nessa casa para preparar esse ambiente para nos receber. Isso é algo que a gente sempre está dizendo. Por quê? Porque muda muito os frequentadores, as pessoas que vêm dentro da casa. E eu acho interessante nós falar como é o funcionamento, porque antes mesmo de aqui a gente chegar, já estava sendo preparado para nos receber. Aquele enfermeiro lá do plano espiritual, ele já sabia que, por exemplo, alguém ali estava precisando de uma medicaçãozinha, vamos dizer assim, no plano espiritual. Ah, mas vai curar? Olha, a gente não sabe, mas a gente tem certeza absoluta que vai aliviar, porque Deus não desampara um filho. Isso é certo. Nós podemos estar nos momentos mais difíceis da nossa vida, numa angústia daquelas que a gente acha que não vai ter fim, naquele momento que está tudo uma bagunça, mas a gente sente a presença da espiritualidade amiga, a gente sente aquele amor aos poucos, se a gente permitir. E eu faço esse convite para todos os irmãos hoje, que nós possamos se permitir sentir esse amor da espiritualidade, sentir esse amor que Jesus nos disse que Ele enviaria. Quem que Ele enviaria? Vamos tentar, para aquecer um pouco. Vamos ver, quem? O Consolador prometido, Ele enviaria o Consolador prometido. Para quê? Para consolar, entre tantas outras coisas. Então, um desejo de boa noite a cada irmão, a cada irmã, encarnado, desencarnado, pessoal aí da evangelização aí que deve estar, fazendo festa na espiritualidade aí, mães aí assistindo com certeza a evangelização, bebês que vão reencarnar, e é isso aí mesmo, Só que é claro, os que estão nos escutando, que não são ainda estudantes, devem estar pensando o que ela está falando, Então a gente convida para também entrar nos grupos de estudo, daí vão ver que a gente não está saindo tão fora assim não, Mas tudo faz é uma preparação para a reencarnação, também acontece na evangelização espírita. E isso as obras nos dizem, E o tema que a gente escolheu para essa noite é de um livro que é A Linguagem do Coração, do Vinícius Lousada, um grande trabalhador espírita também, do movimento espírita. E a gente escolheu sobre a empatia. Só que tem aquele probleminha que acontece, A gente se prepara para uma coisa e já começa a sentir que o tema vai para outra. Mas a gente vai tentar focar na empatia, mas se possível também tocar nos corações daquele tema que realmente precisa ser tocado no coração de cada irmão que está aqui, e se for desencarnado também não tem problema. Aliás, somos espíritos. Tem alguém que tem medo de espírito aqui? Não tem problema, pode. Tem? Não? Tá, então não tem problema. Porque na verdade nós somos espíritos, Tá, e se apagar a luz? Também não? Tá, não deu lição. Então assim, porque na verdade nós somos espíritos, só que nós estamos com um corpo. Então todos nós somos espíritos, por isso que a gente se dirige a espíritos encarnados e desencarnados. E a gente podia, só nessa parte da empatia, é um texto muitas páginas, mas eu quis destacar um trechinho dele, e desse trechinho a gente vai tentar então fazer a nossa fala. Tempos de dores na alma é um tempo em que a empatia é necessária para que compreendamos uns aos outros e nos ajudamos. Então, olha só, deu um livro e deu uma parte que fala sobre empatia, a gente só tirou essas frases mesmo, esse pequeno trecho. Será que existe um momento de dor agora no mundo? Vamos falar no mundo, assim.
Será que, vamos tentar pensar, buscar informações, né? Não, será que existe alguém sofrendo nesse momento, assim? Será que irmãos e irmãs não estão aí se matando? Não estão se ferindo? Será que, se a gente for andar um pouquinho mais, talvez até não em Santiago, mas um pouco mais, a gente não vai encontrar crianças abandonadas, com frio, com fome, com sede? Será que se a gente for andar um pouquinho mais, a gente não vai perceber idosos sem proteção, sem carinho, sem afeto? Será que se a gente for pesquisar um pouquinho mais, a gente não vai ver que a ganância está tomando conta do homem e fazendo com que ele esqueça do real motivo de estar aqui nessa existência? Essa é uma pergunta, é uma provocação que fica para todos nós. Então, quando o texto nos diz que as dores na alma, ela está acontecendo, a gente pode fazer uma pergunta ainda mais profunda a cada um de nós. Quem nunca sentiu uma tristeza assim do nada? Do nada. Pode ser que aqui não, mas acredite, existe. Quem nunca soube que um amigo vai consultar, procura um médico, quer saber o que está acontecendo com ele, e nos exames físicos, aqueles de sangue, raio-x, não encontra nada, porque ali não está o diagnóstico. O diagnóstico está mais aqui dentro. É aquele vazio. Porque na verdade falta algo. E daí a doutrina, como consoladora, e como essa doutrina que esclarece, ela vai nos dizer o que é esse vazio. Mas para cada um pode ser algo diferente. Mas para nós, e nessa noite, ainda ser mais provocativa nesse sentido, quando chega esse vazio para nós, o que é esse vazio? Será que é aquilo que eu deixei de fazer há tantos anos atrás? Será que é uma lembrança de outras existências? Porque muitas vezes também é. Nós sentimos saudade de outras existências, nós sentimos saudade de pessoas que nós encontramos em outras existências. Existe isso, embora a gente tenha o esquecimento e deixamos quietinho o esquecimento em alguns momentos, mas a gente sente falta sim. Porque muitas vezes quando nós estamos nos despedindo das pessoas que aqui estão, nessa reencarnação, familiares, muitas vezes também nós sentimos que deixamos alguém há muito tempo. E deu uma saudade que a gente não sabe de onde. Pode ser que seja assim, de um familiar, de um afeto que ficou na nossa verdadeira casa. E que possivelmente vamos nos encontrar se isso acontecer de uma maneira natural. Por que essa observação assim? Eu poderia dizer assim, não, a gente vai se encontrar. Mas diante dos pensamentos às vezes suicidas, e o centro espírita ele precisa falar abertamente sim, suicidas, porque há pensamentos ainda de irmãos assim. E isso não quer dizer que o irmão é fraco, isso não quer dizer que o irmão não tem fé. Na verdade, esse irmão ele tem fé, porque se ele não tivesse fé ele já tinha acabado. Então nós precisamos sim falar abertamente que o suicídio ele não resolve nada. Absolutamente nada. Na verdade, a gente acha que vai resolver, mas o problema só piora. A gente acha que vai reencontrar aquela pessoa que tanto a gente quer, a gente não vai reencontrar. Porque ela partiu de uma maneira natural e nós não. Nós estaríamos então agredindo as leis divinas. E nesse sentido, falando das nossas dores, e como é complicado falar das nossas dores, porque quando a gente fala das nossas dores, nós vamos ter que olhar para dentro de nós. E vai dizer que não é melhor olhar para o amigo, para o parente, né? Para outra casa espírita,
Porque é mais fácil. Porque quando a gente vai mergulhar para dentro de nós mesmos, vamos encontrar coisas que talvez a gente não queira. A gente vai ver lá uma Daisy que não é tão tranquila assim. Né? Tem até às vezes as pessoas dizem assim, eu sou tranquila, só não pode mexer comigo, então tu não é tranquilo. Se a pessoa não pode mexer contigo, ela não pode te testar, não pode te provocar, tu não é tranquila. Porque a gente só é aquilo que a gente adquiriu. Tem paciência? Tem paciência? Não. Quem é que tem paciência aqui? Tá todo mundo? Sério mesmo? Nossa, eu achei que aqui no Amor e Caridade todo mundo tinha... Olha, amor e caridade. Eu só... Realmente, a paciência é uma das virtudes mais difíceis de conseguir, porque a gente precisa do quê? Da empatia. A gente precisa se colocar no lugar do outro. Porque é o seguinte, se o nosso irmão, que hoje achou que não ia ter palestrante, né? Ele machucar o dedo, esse aí é outro exemplo que a gente sempre traz, né? Ele vai sentir uma dor, deixa eu ver, uma dor ali, uns 90%, né, de dor, de repente o nosso irmão machuca o dedo também e sente uns 50% só de dor. Mas os dois se machucaram da mesma maneira, da mesma profundidade. Só que o que acontece? Cada um sente de um jeito. Não tem como ser diferente. Nós não podemos mandar no jeito que a pessoa vai sentir. Nós não podemos mandar na maneira que a pessoa vai caminhar nessa jornada terrena. Porque ela vai ter as suas limitações, ela vai ter o seu momento e ela vai ter também a sua hora de aceitar o mínimo que seria tentar acolher mais as coisas espirituais do que as materiais. E quando nós estamos falando nisso, nós não estamos falando que a pessoa não tem que trabalhar, que a pessoa não tem que adquirir, que a pessoa não tem que ter os seus sonhos, pelo contrário. Nós estamos no mundo de provas e expiações, no mundo onde a gente precisa do físico. A gente está falando que a gente tem que se voltar mais para a parte espiritual, porque senão o vazio vai continuar. Não vai ser no final de semana que ele vai resolver. Não vai ser no final de semana. Não vai ser em pequenos momentos que ele vai se resolver. Os estudantes aqui da casa, alguns provavelmente, eu não sei, mas já podem ter sido chamados de fanáticos. Ou quando, por exemplo, está chovendo, né? E a gente vai ir para casa estudar. A pessoa nos olha e diz assim, o que tu vai fazer lá com essa chuva? Né? Mas para que tanto estudo? A resposta melhor, até para não complicar muito, é assim, eu estou indo lá para não falar besteira. Essa seria uma alternativa. Por quê? Porque ir estudar a doutrina, querer estar pegando um final de semana e dedicando a doutrina, estar à frente de um movimento espírita que aparentemente não se ganha nada, é coisa de fanático, é coisa de quem só quer saber sobre os espíritos, mas jamais foi se pensado que é também algo de quem quer se conectar com a espiritualidade, porque é aquilo que é verdadeiro. Porque aquilo que nos leva ao modelo e guia. Aliás, vamos para mais um quiz. Né? Quem será o modelo e guia da humanidade? A Juliana já vai responder lá. Jesus. Vocês são fiados. Então, o modelo e guia da humanidade. Por que modelo? Né? Porque ele é o nosso modelo. E se a gente está numa cidade, quem gosta de viajar, que precisa de um guia turístico, para nos apresentar os lugares, Jesus faz exatamente isso. Ele nos apresenta os lugares. Até aqueles lugares que não são tão legais a gente estar. Quem nunca foi para um lugar que pensou assim, não, aqui eu não queria estar. Nessa vibração eu não queria estar.
Mas será que também não foi Jesus que nos permitiu estarmos nesse lugar que a gente não sentiu aquela energia boa? Quando eu era mais jovem, que eu ainda sou super jovem, mas quando eu era mais jovem, eu fui num lugar assim, acho que é boate que dizia lá, né, naquela época. Gente, eu juro pra vocês, eu já era espírita. Se eu entrasse naquele lugar com o evangelho na mão, mesmo assim, a obsessão vinha, direto. Porque era muito complicado. Né? E principalmente quem tem a sensibilidade, a pessoa que tem a mediunidade, ela vai conseguir enxergar muitas coisas que está por trás ali daquele ambiente. Então pode muitas vezes tu chegar num local e ver, não, isso aí não é para mim. Mas vamos fazer uma observação aqui. Isso não quer dizer que o espírita ele não possa sair, ele não possa se divertir, ele não possa ter amigos, ele não possa viajar, ele não possa ir em algum lugar desses tantos que tem em Santiago, que alguns eu não vou saber dizer o nome porque eu não, né? Mas tudo com responsabilidade, tudo pensando que alguém nos espera em casa quando a gente retorna. E se alguém não nos espera em casa, a gente sabe que a gente foi escolhido para estarmos aqui nessa existência. A fila da reencarnação, ela é enorme e nós fomos escolhidos para estar aqui, independente dos nossos equívocos, porque todo mundo comete um equívoco. Não tem ninguém aqui que não cometeu em algum momento um equívoco. Não tem ninguém aqui que não errou em algum momento. Mas mesmo assim, será que Jesus nos abandonou? Se a gente for analisar 10 anos atrás, será que eu não cometi nenhum equívoco? 5, 1 ano, talvez nessa semana, algo que eu disse, algo que eu pensei assim, eu não precisava ter dito isso, no trânsito, né? Algumas palavras carinhosas que às vezes os motoristas falam, né? De repente acontece isso, e a gente pensa, mas por que eu disse isso? Então, é um equívoco, mas isso não quer dizer que nós não deixamos de ser aquela pessoa amada e escolhida pelo Criador. Porque nós estamos aqui na Terra para isso mesmo. É para aprender cada dia mais. É para evoluir cada dia mais. É para poder ter a oportunidade de chegar com aquelas pessoas que a gente ama dentro dos nossos familiares e dizer, eu te perdoo, eu confio em ti, eu te amo, eu quero estar junto contigo. Olha, hoje eu falei que não deveria, mas vamos começar de novo. É para que a gente consiga ser instrumentos fora da casa espírita, no ambiente de trabalho, mesmo nos equivocando. Porque como falamos, em algum momento nós vamos nos equivocar. Nem que seja para errar o nome de alguém, às vezes a gente acaba errando. A gente vai dizer o nome de alguma pessoa, diz o nome de outra, mas erra, acaba errando. Então, nem que seja um nome, e alguma vez na vida a gente vai errar. Por quê? Porque a gente está aqui para aprender. A gente está aqui para evoluir. E talvez nessa noite fria que a gente está falando, muitos que chegaram por essas portas estavam em busca de algo. E a gente não tem como saber. A espiritualidade já sabe, com certeza. Esses que acolheram todos nós aqui, eles já sabem. Não tenhamos dúvida disso. Eu queria pedir para cada irmão e irmã, já serenando seu coração, ter a certeza absoluta que nós não estamos sozinhos. Ter a certeza absoluta que quando Jesus prometeu esse Consolador prometido, Ele sabia que haveria momentos de aflição, haveria momentos de perseguição. Ele sabia que muitas vezes algumas famílias poderiam chorar.
Ele sabia que muitas vezes a gente ia se deparar com cenas tristes, com cenas que a gente liga a TV e às vezes fica se perguntando: que mundo é esse? Mas ele é um mundo lindo, porque ele é feito por pessoas que é da criação divina. Ele só precisa ser habitado de mais amor. Então, nesse momento em que a gente pede para que cada um de nós sintamos a presença do nosso anjo da guarda, e que esse anjo da guarda, ele possa estar do nosso lado, e a gente, assim, francamente, com toda a nossa verdade do nosso coração, a gente diga aquilo que a gente está sentindo, aquilo que talvez esteja nos incomodando, aquilo que talvez a gente precise de um entendimento, que a gente consiga sentir as batidas dos nossos corações. Aliás, quantas vezes a gente não sente, e elas estão aqui, porque nós estamos nesse momento reencarnados. Nós estamos aqui e agora para sermos sim instrumentos, cada um no seu lugar que Deus colocou. E que o amor, através de Maria, que certamente envia a sua falange de luz para que derrame pétalas e rosas em todos nós, e a gente consiga sentir esse cheiro que só Maria pode oferecer. Essa mãe que entende todos nós que somos filhos, essa mãe que abraça, essa mãe que compreende e que diz mais uma vez que não estamos sós. E que nesse momento a gente consiga fazer aquele pedido que talvez a gente não consiga falar durante o nosso dia. Mas é o momento. É o momento porque agora nós estamos rodeados de espírito de luzes que trabalham aqui nessa casa. É o momento em que muitos espíritos já desencarnados logo mais serão atendidos para que fiquem em paz, no amor, na luz. E com essa empatia de olhar com os nossos olhos com mais amor para as pessoas, a gente também possa direcionar os nossos sentimentos a essa espiritualidade para todas aquelas pessoas que necessitam de um amparo, de um alívio, aquelas pessoas que estão nos nossos pensamentos, nossos familiares, nos presídios, sim, para aqueles irmãos que cometeram equívocos, mas são nossos irmãos, nos hospitais, nos orfanatos, nas ruas onde a gente está durante a noite quente, mas tantos irmãos passando frio. É por isso que o Evangelho diz que a felicidade não é desse mundo. Isso não quer dizer que não vamos ser felizes. Isso quer dizer apenas que a gente precisa olhar com mais amor para cada um que está ao nosso redor. E assim, agradecidos por esse momento, agradecidos pela oportunidade desse trabalho, por ter condições de estar aqui nesse trabalho, neste momento, nessa casa espírita, pela fé raciocinada que nos guiou até aqui. A gente encerra essa parte agradecendo a cada irmão, a cada irmã, e principalmente a espiritualidade que ajudou na condução desse trabalho. Graças. Tivemos os ensinamentos que nos foram bem transmitidos pela nossa irmã Deise, que possamos meditar sobre o tema e que seja proveitoso para a nossa evolução espiritual. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pela sua grande misericórdia
e a graça que recebemos. Agradecemos a sua fidelidade, embora nós não lhe sejamos tão fiéis. Senhor Jesus, pedimos-lhe para nos dar toda a paz possível em nossa mente, corpo, alma e espírito. Queremos que cure e remova tudo o que está causando estresse, dor e tristeza em nossas vidas. Por favor, guie nosso caminho através da vida e deixe os nossos inimigos em paz com a gente. Deixe o seu reinado de paz na nossa família, no nosso local de trabalho e tudo o que estiver em nossas mãos. Deixe seus anjos de paz irem à nossa frente quando sairmos e que permaneçam ao nosso lado quando voltarmos. Em nome de Jesus, que assim seja. Prece de irradiação. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos superiores desta casa, mentalizando nossos irmãos menos favorecidos que não sabem ou não têm condições de orar, enviando energias de paz, amor, saúde e harmonia a todos aqueles que sofrem, nos presídios, hospitais, creches, orfanatos, asilos e também para nossos lares, aos nossos inimigos de ontem e de hoje e a todos os irmãos necessitados. Pedimos também pela fluidificação das águas, para que sejam sorvidas como medicamento para os nossos males físicos e espirituais. Neste momento, damos por encerrada a primeira parte dos trabalhos da noite de hoje. A seguir, passaremos aos trabalhos de fluidoterapia. Convidamos aos irmãos passistas para que se dirijam à sala de passes e solicitamos aos demais que aguardem em prece silenciosa. Que assim seja.